Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Deus venha abençoar a sua vida, abençoar o seu dia, a sua família. Deus te guarde, te proteja, que esse início de semana possa ser bênção para você e toda a sua família. Que a graça de Deus seja sobre vocês, em nome de Jesus. É o canal A Família de Jesus, mais uma vez com você. Juntos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor, para falar do amor do Senhor, para falar aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos ouvido e dedicar uma parte do nosso tempo, aleluia, para o Senhor nosso Deus. E você que ainda não tem tirado este tempinho para estar a sós com o Senhor, para você falar com o Senhor, para você ficar em silêncio ouvindo a voz do Senhor, que você possa, tirar esse momento maravilhoso como eu tenho tirado. E nós sabemos que não é em vão, porque o Senhor ele tem falado conosco todos os dias, amém? É o canal A Família de Jesus, mais uma vez com vocês. E vocês é muito bem-vindo a este canal, viu? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, para você ser o primeiro a receber aí as mensagens postadas por aqui, tá bom, gente? E eu creio que Deus ele tem feito maravilhas através desta palavra, porque esta palavra é poder, meus irmãos. Esta palavra, ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma. Esta palavra, meus irmãos, faz maravilhas acontecer. Deus abençoe sua vida. Vamos ficar com a palavra do Senhor nesse dia. João capítulo 6, versículo 51, que nos disse assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: Como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim também, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram. Mas quem comer este pão viverá para sempre. Versículo 60 do capítulo 5. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, disse-lhe Jesus: Isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito de vida. Algum de vós, porém, não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. E prosseguiu: E por isto que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão pelo Pai, não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Não querei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos ler somente até aqui. E a palavra de Deus está nos falando mais uma vez que o Senhor estava dando ali o seu discurso maravilhoso dele, falando para aquele povo que estava ouvindo a sua palavra, estava ali ouvindo a sua voz, juntamente com todos os seus discípulos. E as palavras de Jesus, irmãos, eles consideravam naquele dia umas palavras muito duras, umas palavras que aquele povo não entendia, irmãos, porque ele falava que o meu corpo, a minha carne é comida. Ele estava falando que a carne dele era comida, que o sangue dele era bebida.
Jesus ele estava falando para eles que ele era o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja Deus. E aquele povo não entendia o que Jesus estava falando, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Começaram a se escandalizar e começaram a falar, né, contra Jesus. Porque, como assim? Este homem pode dizer que a carne dele é comida? Como assim ele pode dizer que ele é um pão, que nós podemos nos alimentar dele? Louvado seja Deus. E aquele povo não entendia, porque o Senhor Jesus estava referindo ao lado espiritual. E aquele povo que seguia Jesus, eles seguiam, mas eles seguiam para ver prodígios, sinais, maravilhas, mas muitas das vezes eles falavam de Jesus, mas da boca para fora. O coração estava cheio de outras coisas, porque se eles estivessem ligados, se eles estivessem realmente ligados, se eles estivessem em espírito, eles poderiam entender o que o mestre estava falando, que o corpo dele era comida, que ele era o pão que desceu dos céus. Mas ele está falando no sentido figurado. Ele estava falando sobre o corpo e o sangue dele, que quando Jesus morreu e ele subiu ao Pai, aleluia, ele ensinou aos seus discípulos para ficar ali na cidade de Jerusalém, aleluia, permanecer ali, até que do alto sejais revestido do poder. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos, louvado seja Deus, e participou ali da Santa Ceia com os discípulos. E ele falou para eles, todas as vezes que eles fizessem isso, era para eles lembrar do corpo e do sangue de Jesus, e que eles fizessem isso até o dia que ele viesse. O corpo dele, a carne dele, aleluia, estava simbolizando o próprio pão. É o pão da ceia. Louvado seja Deus, para que nós possamos sempre estar em comunhão com ele. Aquele que participa do corpo e do sangue de Jesus, este sim tem vida eterna, este tem vida em si mesmo. Aquele que participa do corpo e do sangue de Jesus, este, irmãos, louvado seja Deus, tem vida em si mesmo. Mas aquele que não participa do corpo e do sangue de Jesus, aleluia, este não pode, aleluia, ter vida em si mesmo. Porque ele é o pão da vida. A carne dele, o sangue dele é vida para as nossas vidas espirituais. Então, irmãos, o Senhor estava falando para eles, mas eles não estavam entendendo. Louvado seja Deus. Ele está falando. Vamos ler aqui o versículo 51 em diante, para os irmãos entenderem aí do outro lado. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne. Ele está falando claramente, mas o povo não entendiam o que o Senhor estava falando, porque eles não estavam ali seguindo ao Senhor de coração, eles não estavam ali seguindo ao Senhor em espírito, eles estavam ali para ver as coisas, curiosidade, né? Eles estavam ali na carne, porque se eles estivessem no espírito, eles entenderiam. Estava ali falando, né, anunciando Jesus muitas das vezes, falando dos milagres de Jesus, aquilo que eles viam, mas eles falavam da boca para fora. Não é verdade? Então é difícil entender. A nossa carne, o homem carnal não vai entender o homem espiritual, jamais, né? O homem natural também não pode entender o espiritual. Então, para entendermos as coisas do céu, é necessário a gente estar no espírito, para que nós possamos entender as coisas celestiais. Então o Senhor continuava a dizer, no versículo 53, do capítulo 5, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A pessoa fica morta espiritual. O Senhor queria dizer que a pessoa não teria a vida espiritual renovada, não teria aquela vida espiritual, irmãos, cheios do poder de Deus, santificada, ungida. Quando nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós participamos da vida de Cristo em nós. A partir de então, nós podemos sentir a glória, a vida do próprio Deus dentro de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Quer mais clareza, meus irmãos? Nem é necessário, né? Aqui está falando que quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna.
A vida eterna quer dizer que essa vida, quando terminar aqui, é daí que nós estaremos iniciando a nossa vida com Cristo, a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna. Vai ser eterna, mas passar a eternidade com Cristo, porque Jesus, Ele mesmo, o ressuscitará no último dia. Louvado seja Deus, para eternamente estar ao lado de Cristo, para eternamente estar junto com Ele. Louvado seja Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Por isso nós devemos nos preparar, santificar a nossa vida, examinar a nós mesmos, porque a palavra de Deus fala para nós assim: examinai-vos, pois, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Louvado seja Deus. Daí nós participamos do corpo do sangue de Jesus. Aí nós nos sentimos fortificados, fortalecidos. Louvado seja Deus, para continuar a guerra, continuar a batalha neste mundo, porque estamos fortalecidos, abençoados, aleluia, pelo nosso Deus, aleluia. Que maravilha. Pois a minha carne é verdadeiramente comida. Sem a comida, irmãos, como vocês sabem, a sua carne não consegue ficar sem a comida. Você, do mesmo jeito que alimenta o seu corpo, a sua carne, aleluia, você tem que se alimentar, tem que tomar café, tem que se alimentar bem, é almoço, é janta, é um suco natural, é uma fruta, não é verdade? Louvado seja Deus, você tem que estar bem alimentado para nutrir o seu corpo, para fortalecer o seu corpo, aguentar o dia a dia, aleluia, porque é muita correria, então nós precisamos estar abastecidos, irmãos, bem alimentados. Assim também é o nosso espírito, é a nossa alma. Nós devemos alimentar o nosso espírito. Só que o nosso espírito não é alimentado com essas comidas que nós comemos para alimentar o nosso corpo. Porque quem sabe eu estou falando com você novo convertido, quem sabe eu estou falando com você que até mesmo não conhece ainda a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E você pode estar pensando como aqueles escribas, como aquele povo que estava ali seguindo Jesus e não entendeu nada. Aleluia. Quando ele falava, eu sou o pão da vida. Aleluia. É necessário que vocês comam o pão, a carne, o meu sangue, para que vocês venham ter parte, para vocês ter vida eterna. E eles não entenderam. Aleluia. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, aleluia, nós entendemos claramente que o Senhor está falando conosco. É necessário participar do corpo, do sangue de Jesus, essa comunhão, essa intimidade com Deus, para que nós possamos, no último dia, ser ressuscitados. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Para que no último dia, o próprio Jesus, se nós já tiver passado desta vida para outra, Ele próprio, Ele vai nos ressuscitar. E nós viveremos com o Senhor eternamente. Mas só se a gente estiver em comunhão com o Senhor. Se nós partir desta vida para outra, o Senhor nos chamar, nós estivermos em comunhão com Cristo, estivermos em comunhão com a igreja, aleluia, nós estivermos fazendo a vontade do Senhor nosso Deus, nós iremos ressuscitar e viveremos com o Senhor eternamente. Então esse dia, meus irmãos, a palavra de Deus fala que até mesmo os discípulos de Jesus achou que Jesus estava falando muito duro, palavras duras. Como assim? Se nós não participarmos, se a gente não comer da sua carne, se nós não comer este pão que ele está falando, beber o seu sangue, nós não vamos ter parte com ele. Aí eles viram que os escribas foram embora, a multidão foi embora e ficou ali só os seus discípulos. E os seus discípulos começaram a razoar, né, a conversar um com o outro e de repente, aleluia, Jesus vendo o coração daqueles discípulos, vendo que eles também estavam achando que a palavra deles estava sendo dura para aquele povo, Jesus foi e perguntou para eles desta forma, louvado seja Deus. Versículo 61 do capítulo 5. Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram. Jesus, ele compreendeu e viu que os seus discípulos queixavam um com o outro. A palavra dura que Jesus tinha falado e aquele povo não quis ficar por ouvir aquelas palavras duras. Louvado seja Deus. Não sabendo aquele povo, aquela grande multidão, aleluia, que só vai entrar no céu aqueles que passam pela porta. E esta porta é o próprio Senhor Jesus. Aqueles que vão morar no céu é necessário, aleluia, participar, aleluia, dessa carne, deste pão, deste sangue,
Louvado seja Deus, aleluia. Hoje, meus irmãos, este corpo, este sangue, aleluia, nós participamos, aleluia, uma vez no mês, aleluia. Eu não sei qual é a norma do seu ministério, não sei se é uma vez, se é 2 vezes por mês, mas no nosso ministério é uma vez no mês a gente participa da Santa Ceia do Senhor, onde o pão é consagrado ao Senhor, aonde o suco de uva natural é consagrado ao Senhor. E aquele suco de uva, ele é transformado através do poder da fé, através do poder da oração, aleluia, no sangue de Jesus. E o pão também, da mesma maneira, é consagrado ao Senhor. E aquele pão, irmãos, é consagrado e pela fé ele é transformado no corpo de Jesus. É tudo pela fé, meus irmãos. E assim cumprindo aquilo que o Senhor nos deixou, para participar do seu corpo, do seu sangue, para que você e nós tenhamos comunhão com Ele, para que nós possamos, irmãos, ter direito, aleluia, no dia que Jesus ressuscitar, aleluia, os mortos, para encontrar com Ele nos ares, você possa estar aí em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, aleluia, fazendo a sua vontade, andando nos caminhos do Senhor, aleluia, abandonando tudo aquilo que desagrada aos olhos do Senhor, tudo aquilo que faz o Espírito Santo de Deus ficar triste, aleluia. Se você, aleluia, pecava, você não quer pecar mais. Mas, missionário, o que é pecado? Todo mundo peca. Meus irmãos, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que você faz fora da lei. Se você sabe que não pode fazer, aleluia, que você não pode roubar e você rouba, você está pecando. Você sabe que não pode, aleluia, tirar a vida de alguém, você tira, você também está pecando. Se você sabe que não pode falar mal do seu irmão e fala, assim você está pecando. Se você adultera e você sabe que não pode, também você está pecando. Se você prostitui e, aleluia, sabendo também que não pode, você está prostituindo, você está pecando. Aleluia, está sorrindo, né, zombando do seu irmão pelas costas, você sabe. E você faz, você também está pecando. Tudo para Deus é pecado e não existe tamanho de pecado. Tanto faz pecado grande como pecadinho pequenininho. Aleluia. Todos os pecados não têm tamanho, irmãos. Ele pode lançar a sua alma, a nossa alma, no abismo, no inferno. Louvado seja Deus, porque para Deus não existe tamanho de pecado. Então, vamos nos arrepender enquanto é tempo. E aí, meus irmãos, Jesus falou para eles, no versículo 61, compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhe disse: isto vos escandaliza? Vocês escandalizam por essas palavras que eu estou falando? Vocês estão escandalizados por aquilo que eu estou ensinando o caminho de uma forma dura, para que o povo entenda e compreenda que quem manda sou eu, quem está no controle sou eu, quem fala e quem faço sou eu, a última palavra é minha, e vocês estão escandalizando? Olha o que Jesus falou para eles. Louvado seja Deus. Que aconteceria então se visses o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O que aconteceria se vocês estão escandalizados por essa simples palavra que eu estou falando? Vocês estão escandalizados? Imagina se todos vocês estivessem e vissem com seus próprios olhos o Filho do Homem subindo e fosse para lá onde que ele já estava, porque ele veio, desceu para essa terra, depois que ele cumpriu tudo, aleluia, passo a passo o que o Pai designou para ele aqui, aleluia, deu a sua vida por nós, salvou-nos, aleluia, do inferno. Ele deu a sua vida para nos salvar. Então depois ele voltou de novo para onde ele estava. E ele estava perguntando para os seus discípulos. Será o que os discípulos iam falar, iam pensar? Aquela multidão ia dizer, né, meus irmãos? Que se eles não conseguiam crer naquelas palavras. Imagina eles ver, já morreu, ressuscitou e estava retornando para o Pai. Oh, meus irmãos. É desse jeito, glória a Deus. Deus, ele confunde os sábios e entendidos.
Glória a Deus. Aqueles que falam que são estudados, aqueles que falam que têm letras, mas não tem o Espírito Santo dentro de si, não consegue compreender a palavra do Senhor. E muitas das vezes o Senhor pega um pequenininho, que nem sabe ler, para confundir os grandes, para confundir aqueles que são sábios, estudados, doutorados, mas não tem o Espírito Santo dentro da vida deles para discernir a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele revela a sua palavra para os seus pequenininhos. O Senhor revela a sua palavra, aleluia, para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus e que muitas das vezes é loucura para o mundo. O mundo acha que nós estamos loucos. O povo pensa que os crentes, aleluia, este povo cheio do Espírito Santo, eles estão ficando loucos. Quanto na verdade, meus irmãos, aleluia, loucos são eles por não conhecerem a palavra, por não dar lugar, aleluia, ao Espírito Santo para que Deus venha falar também no seu coração. Loucos são eles porque têm rejeitado o Filho de Deus, têm rejeitado a salvação. Então, meus irmãos, vamos continuar então a palavra do Senhor, maravilhosa. Glória a Deus. Versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Olha o que ele está falando. Glória a Deus, aleluia. O Espírito é que vivifica, irmãos. Vive e fica em nós. Louvado seja Deus. Além de nos santificar, além de nos inspirar, o Espírito Santo, além, meus irmãos, de nos dar discernimento, quebrantamento, louvado seja Deus, humildade, os frutos do Espírito, o Espírito Santo, irmãos, ele está aqui para santificar a nossa vida. O Espírito Santo está aqui para nos consolar. Louvado seja Deus, o Espírito Santo está aqui para nos direcionar. O Espírito Santo, irmãos, serve para encaminhar as nossas orações até o trono da graça, quando nós dobramos os nossos joelhos ou quando nós nos conectamos com o Pai. Aleluia! Ele vem, meus irmãos, e leva as nossas palavras, as nossas orações. A nossa oração chega até o trono do Senhor através do Espírito Santo. Este Espírito Santo que vivifica. A carne para nada serve. Ele está falando com os discípulos. A carne para nada serve. A carne serve, meus irmãos, a morada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora aqui dentro de nós, dentro do nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Mas se esse Espírito Santo sair, para que vai servir a nossa carne, irmãos? A não ser para levar-nos a pecar contra o Senhor, porque a nossa carne é pecaminosa. Aleluia. Viemos do pecado. Louvado seja Deus. Aleluia. A nossa carne puxa, aleluia, para o pecado. E o Espírito que está aqui dentro de nós, o Espírito que vem de Deus, aleluia, ele puxa para santificar, para andar no caminho reto do Senhor. Aleluia. Este Espírito Santo, irmão, nos impulsiona a servir ao Senhor de Espírito em verdade. Então aí, meus irmãos, a palavra continua nos falando. Alguns de vós, porém, não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Louvado seja Deus. Jesus já sabia desde o princípio que Judas o trairia, né? O venderia ele por 30 moedas de prata. Jesus já sabia quem era o seu traidor. E sabe de uma coisa? Jesus também já sabia que você também o rejeitaria. Jesus também já sabia que você viraria as costas para ele, que você não queria ter compromisso com Deus, que você também iria negar ele, que você não ia querer nada com a palavra de Deus. O Senhor também já sabia que você, aleluia, iria virar as costas para o nome dele, que você iria ser convidado para estar na casa do Senhor, para aceitar Jesus, para servir ao Senhor, para se arrepender do seu pecado. E Jesus já sabia que você iria negar tudo, que você iria trair o Filho de Deus. Não foi só Judas que traiu Jesus. Milhares e milhões de pessoas hoje também o traem, rejeitando o Filho de Deus como seu Salvador, negando a Ele, negando a sua palavra,
não querendo ter compromisso com ele, e mesmo assim ele morreu por você. Ele diz que ele não veio condenar o mundo, ele não veio te condenar. Ele veio por amor mesmo ao pecador, e ele sabia que você ia precisar. Jesus, ele já sabia que eu ia precisar do socorro dele. Então por isso que ele veio morrer. Mesmo assim, ele sabendo, ele veio morrer por você, ele veio morrer por mim. Louvado seja Deus. E assim se cumpriu a palavra do Senhor. Aleluia. Que ele veio por nós para salvar-nos do pecado. Jesus não veio para os sãos. Jesus não veio para aqueles que são perfeitos. Jesus veio para aqueles cheios de defeito, cheio de pecado, cheio de impureza, mente poluída, coração cheio de rapina, de mágoa. Pecam sabendo que está pecando. Ele é amor e ele é misericórdia. O Senhor é bondoso. Mas não se engane não, meus irmãos, que ele falou assim: eu sou amor, mas eu sou fogo consumidor. Hoje eu sou o seu advogado, mas amanhã eu vou ser o justo juiz e eu vou cobrar. Então, irmãos, as coisas de Deus não é da nossa maneira, é do jeito que Ele quer e não como nós queremos. Porque hoje o Senhor, Ele te pede, aleluia, conserta, 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 entra na posição. Ele fala com todo amor. Mas no último dia não vai ser desse jeito. No último dia você vai falar, muitos vão chegar e vai falar: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu ganhei almas, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz isso, sinais, prodígios, maravilha, eu fiz tanta coisa em teu nome. E você vai ouvir uma palavra que você não gostaria nunca de ouvir. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a coisa de Deus é uma coisa muito séria. Louvado seja Deus, e o Senhor está dando a oportunidade. Quem sabe você está como os discípulos aí. Você vê que muitas das vezes a igreja está vazia porque ninguém quer compromisso com Deus, ninguém quer saber da verdade. A maioria das pessoas não quer andar no caminho. Quando fala aceitar Jesus, a maioria não quer. Por quê? Porque sabe que vai ter que largar o pecado, sabe que vai ter que largar o erro, vai ter que largar as coisas do mundo, vai ter que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir ao Senhor. Então muitos abandonam, muitas das vezes está dentro da igreja e vira as costas para Deus, e vira as costas para a palavra do Senhor, até mesmo conhecendo, sai e vai embora. Aleluia. E quem sabe você que ficou, você está pensando aí no seu coração, mas tem razão de fulano, de ciclano, sair, porque não é fácil servir a Deus. Aleluia, tem que parar com isso, parar com aquilo. Desse jeito ninguém aguenta. E olha só o que Jesus falou para os seus discípulos, no versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Olha o versículo 67 que Jesus disse para os seus discípulos. E hoje ele está falando com você aí do outro lado também. Você que é marrento aí, que não quer obedecer à voz do Senhor, tá achando que a palavra de Deus ela é dura? Dura vai ser no dia do juízo final. Não vai adiantar você falar que Jesus é bonzinho, que Jesus é amor, que Jesus é misericordioso. Sim, sim, ele é tudo isto que você está falando e é muito mais ainda. Aleluia. Mas no último dia não vai ter mais chance, porque isso que você está falando é hoje que ele está te esperando de braços abertos. Hoje que ele quer, aleluia, que você reconheça ele como Salvador, como aquele que veio morrer na cruz do Calvário, que você reconheça a morte de cruz, o sofrimento dele, que não existe nada nesse mundo que pague o que Jesus fez por nós. Aleluia. Nós sabemos que a salvação ela não é comprada. Você pode ser a pessoa mais milionária, bilionária deste mundo. Você pode ter o dinheiro que for, que dá para comprar este mundo inteiro. Mas o seu dinheiro no último dia não vai comprar a sua salvação. Quantos partiram nessa pandemia? Sabe por quê? Porque o dinheiro não compra a saúde. O dinheiro não compra a salvação. Dinheiro não compra medicina, porque a medicina também é limitada. Mas nós sabemos que este Jesus que nós falamos e que nós temos e que anunciamos, este Jesus, irmãos,
É o Jesus do milagre, do impossível. E quantos que não tinham dinheiro, aleluia, que o Senhor novamente ressuscitou, bem dizer, da morte, deu saúde, está aí glorificando e exaltando o nome de Jesus, porque você, aleluia, tem um Deus de milagre na sua vida, que você tem um Deus, um Jesus maravilhoso que garante vida, aleluia, não só aqui, mas Ele também garante vida eterna. Então, meus irmãos, quando Jesus disse para os seus discípulos, não quereis vós também retirar-vos? Porque eles acharam que as palavras estavam duras. Já que vocês também estão achando, está aí falando um com o outro, porque que a multidão foi embora, o povo foi embora, mas Jesus hoje está falando muito duro com o povo foi embora. E vocês? O que vocês acham? Vocês também não querem ir embora? Aleluia! Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Tá vendo aí, meus irmãos? Nem todos vão embora. Nem todos viram as costas para a obra do Senhor. Nem todos viram as costas para a palavra do Senhor. Sempre tem uns que são obedientes. Mas tem sempre as ovelhas rebeldes. Os rebeldes que não querem ouvir a voz do Senhor. Mas graças damos ao Senhor, que o Senhor mostrando aqui para nós, os discípulos. Simão Pedro respondeu para o Senhor, para quem iremos nós, Senhor? Se só Tu tens palavra de vida eterna. Então, meus irmãos, é só na presença do Senhor. É só diante do Pai que nós encontramos vida, que nós encontramos palavra e não temos como fugir dela. Nem para a direita e nem para a esquerda. Não tem como voltar para trás, irmãos. Nós precisamos ficar e devemos ficar e vamos ficar em nome de Jesus, aleluia, neste caminho, nos pés de Jesus, ouvindo essas palavras de vida eterna, amém? E que você nunca deixe Satanás tirar o seu foco da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e te guarda no caminho do Senhor, hoje e sempre, amém? Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus como seu Salvador e muda de vida. Deixa o Senhor mudar a sua vida. Ele está aqui para modificar a sua vida, transformar a sua vida, te libertar do alcoolismo, das drogas. O Senhor está aqui para te libertar de tudo, aquilo que você quer ser liberto, mas não consegue. O Senhor, Ele vai te ajudar prontamente. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor amado, abençoa este meus ouvintes, ó Pai, que estão ouvindo a Tua palavra. Deus abençoa, salva, liberta e transforma. Cura as enfermidades. Neste momento estão buscando a cura divina. Cura, liberta, Senhor. Repreende as enfermidades. Senhor, visita os hospitais, estes acamados, também em casa que estão enfermos. Pai amado, os trabalhadores em todos os setores, ó Pai. Até mesmo, meu Pai, aleluia, dentro dos políticos, Senhor, venha salvar, libertar e transformar. Faça do nosso Brasil um Brasil abençoado, um Brasil próspero, uma nação brasileira que clama e que busca a face do Senhor. Porque a Tua palavra disse, Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, e nós oramos em favor do nosso Brasil, em favor dos nossos presidentes, em favor de todos os políticos do Brasil, em favor daqueles também, meu Pai, que está aceitando o Senhor como Salvador, aqueles que estão distanciados e estão voltando. Pai, segura nas mãos de cada um, visita cada lar, visita cada família, e que o nome do Senhor venha ser glorificado até o dia da Tua volta, Pai. Ó Senhor, meu Deus, me ensina, Senhor, aleluia, ganhar almas para Ti, me dê sabedoria para falar do Teu amor, e que o nome do Senhor venha ser glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Abençoa toda a Tua igreja na face dessa terra, Senhor. Obreiros, missionários, pastores que estão no campo levando a Tua palavra. Que o nome do Senhor venha ser glorificado. Que almas sejam salvas e transformadas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e receba aquele abraço especial do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.